Olá, gente, bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Hoje nós estamos na lição número 5. Mas antes de a gente começar nosso bate-papo aqui sobre esta lição do livro de Salmos, eu quero me apresentar um pouquinho para você que não me conhece. Sou membro da Assembleia de Deus há um tempinho já e pastor também. E temos uma organização independente, interdenominacional, que é o Ministério Amigos da Oração. Meu convite para você conhecer o Ministério Amigos da Oração, no nosso site, ruiraiol.com.br. Nas redes sociais, procure Rui Raiol no Instagram, no Facebook, a nossa fanpage, e aqui também, claro, aqui no nosso canal no YouTube. Eu quero pedir que você se inscreva em nosso canal. É muito importante isso para a evangelização. Então inscreva-se em nosso canal, dê um like se você gostar de nossa aula e também ative a notificação para a gente sempre enviar um vídeo novo, tá certo? Vamos começar a nossa lição. Você sabe, nós estamos estudando a revista da Escola Dominical, o livro de Salmos. E o Senhor Deus nos deu o privilégio de ser o autor desta lição, comentarista, como nós costumamos chamar na igreja. Hoje, a lição número 5, nós temos o Salmo 82. É um salmo que alguns podem não conhecer, ele não está no rol dos mais conhecidos. Salmo 82, eu quero ler com você esses primeiros versículos, de 1 ao 8, diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Verso 5: Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Você vê que é um texto assim, com tantos elementos, que você fica perguntando: isso é uma profecia, isso é um cântico? Sobre que o autor deste salmo está tratando? Temos de nos lembrar sempre que nós estamos lendo um hino, nós estamos lendo um poema, que foi, como todo o livro de Salmos, recepcionado por Jesus e considerado dentro do cânon, como nós chamamos, portanto, um livro sagrado. A nossa aula é dividida em 3 partes: aspectos gerais, Deus e as autoridades, depois parcialidade e juízo. Vamos começando com aspectos gerais: autor, título e data. Bem, de cara nós vemos um título no topo do salmo que diz Salmo de Asaf. Asaf, o importante músico da tribo dos levitas, que serviu no período dos reis Davi e Salomão. Ele tem uma participação muito importante na composição, na organização do próprio saltério, o nome que os judeus davam ao livro de Salmos. Ele tocava símbolos de bronze. Você diria o que são os símbolos? Símbolos, os pratos. Os símbolos altissonantes, os símbolos, aqueles pratos tão conhecidos da banda de música. E nós vemos que os filhos de Asaf também foram músicos e profetas. Nós lemos em 1 de Crônicas 25, verso 2. Bem, ponto 2, a classificação. O Salmo 82 é classificado como um salmo de sabedoria. Ele é um salmo sapiencial. Ele é didático também, porque ele tem uma preocupação em ensinar o procedimento correto para autoridades, para os líderes e, por extensão, para todos nós. Agora, esse hino, Salmo 82, ele tem essa natureza profética, porque você percebe que parece que nós estamos lendo Isaías, Ezequiel,
Malaquias, é um brado. Ele não é simplesmente um cântico de adoração. Ele é um brado de Deus contra as autoridades que não estejam procedendo corretamente. Ele faz para isto, Asaf, dentro da sua poesia, uma dramatização. Uma dramatização. Vamos ver? Olhem só no verso 1. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece seu julgamento. É interessante que a tradução desse primeiro versículo literalmente é Assembleia de Deus. Você diria assim: Deus assiste na Assembleia de Deus. É isso? Na Assembleia dos deuses. E estabelece o seu julgamento. Essa é uma dramatização. Asaf coloca Deus no meio de uma assembleia que era um costume, um procedimento antigo, que havia entre os cananeus e no Oriente como um todo, a ideia de que os deuses estavam reunidos em concílio, em assembleia. E o que faz então Asaf? Ele apanha Deus e coloca no meio da assembleia. Você percebe a inteligência, a dramatização? Ele pega um costume, um conhecimento religioso, um conhecimento cultural e até mesmo filosófico e coloca Deus no meio. Então, enquanto os deuses, entre aspas, estão reunidos em concílio, em uma assembleia, Deus entra naquela sala, naquele recinto para assistir. Eu não tenho como deixar de pensar em Deus entrando na Assembleia de Deus, na Deus em Amor, na IEQ, na Igreja da Graça, para assistir a um dos nossos cultos, ou um dos nossos cultos. É uma dramatização também que estou fazendo aqui. O que Deus haveria de dizer, reunido na Assembleia de tantas igrejas que hoje existem no Brasil. Entrando já na segunda parte da aula, que vai adentrar um pouco mais no livro no Salmo 82 propriamente dito, nós temos Deus e as autoridades. Primeiro, Deus Elohim. Este termo Elohim, segundo eruditos, ele é uma tradução como deuses. Interessante que Elohim ele é um substantivo plural. Não apenas para indicar a pessoa de Deus, mas também de anjos e deuses. E exatamente neste texto, neste termo Elohim, que reside muita confusão teológica. Você sabe que a maioria das heresias, a maioria das coisas que se tem, entre aspas, contra a Bíblia, não é pelo que a Bíblia diz, mas é pelo que a Bíblia não diz. Então, muita teoria e muita heresia mesmo nasce no silêncio da Bíblia. Então, quando Deus se cala, os homens falam muito. Né? E quando a Bíblia silencia, os operadores da teologia, os críticos até, os céticos e ateus, entram em atividade para fazer o seu papel. E é muito interessante isto. Essa questão do uso do termo Elohim, quer dizer, isso é Deus, isso é anjo ou isso é homem? Homem, aí vem toda uma crítica. Nós não temos problema quanto a essas questões, com essas terminologias, exatamente porque nós cremos em Deus. E ainda que algum teólogo, alguém importante, renomado, viesse a público para dizer que está convencido até da não existência de Deus e que não reputa mais a Bíblia como livro sagrado, isso não alteraria a nossa fé. Porque nós estamos firmes na nossa convicção da existência de Deus. Nós estamos firmes na convicção da autenticidade das Escrituras. Nós estamos firmes no cristianismo, na morte, na ressurreição, ascensão e retorno de Cristo. Isto é a nossa raiz e a nossa âncora e ninguém vai mudar isso. Então são particularidades.
Aqui nós temos alguns comentaristas que dizem que a tradução literal de Elohim aqui é deuses, outros dizem anjos, e outros ainda dizem que são juízes, e o fazem referindo-se aos homens injustos como autoridade. E o que nos parece, dentro da figura de linguagem, da dramatização, nos parece a interpretação melhor. Quando a Bíblia diz assim, sois deuses, ela não está afirmando que o homem é um deus ou um semideus. Ele está dizendo, você julga como Deus, você tem uma metáfora claramente disso aí, certo? Quando você diz assim, esta noite li Monteiro Lobato, é claro que não foi o corpo de Monteiro Lobato, mas você leu o escrito de Monteiro Lobato. Você diz, eu tomo um copo d'água, isso é uma substituição do conteúdo pelo continente, e você diz, tomei um copo d'água, mas você não bebeu o copo, apenas a água. Então nós temos de ter inteligência para entender, até porque nós estamos perante um livro poético cheio de figuras de linguagem e aqui uma dramatização. Então, quem são esses deuses que estão assentados na Assembleia? Você vê que Asaf não está se referindo ao panteão grego, não está se referindo aos deuses quaisquer que sejam dos cananeus, ele está apenas apanhando isto como ilustração para falar das autoridades, que como deuses são injustas, porém Deus, o Altíssimo, entrou na Assembleia deles para dizer, eu vim aqui assistir o que vocês estão fazendo. Nós temos no ponto segundo aqui, né, Deus e as autoridades, esta pergunta, até quando julgareis injustamente, tomareis partido pela causa dos ímpios? E nós vemos que essa indagação até quando não é uma dúvida de Deus. É igual aquele versículo, prepara-te Israel, para te encontrares com o teu Deus, não é? Muitas vezes é pregado nos congressos de jovem, como sendo um encontro maravilhoso entre Israel. Não é. O sentido da palavra ali é prepara-te Israel para te encontrares com teu Deus. É uma palavra de juízo, é uma palavra de acerto de contas, não é um encontro romântico. Da mesma maneira aqui, nós temos que essa pergunta, até quando? Não é uma dúvida de Deus, mas é uma palavra que diz, eu estou te observando e há um limite para ti, ou para vocês, autoridades. Bem, é muito interessante que nós temos uma interpretação de Jesus para este versículo, porque Jesus recitou este versículo dizendo, citando, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Jesus citou estas palavras dentro de sua pregação. E para nós isso é um elemento importante, porque literalmente recepciona o Salmo 82 como sendo um escrito sagrado. Vamos avançar por causa do nosso tempo? Vamos para a última parte, que é a parcialidade e juízo. Juízes da antiguidade. Bem, fazer justiça ao fraco e ao órfão, proceder retamente para com o aflito e desamparado, socorrer o fraco e os necessitados, tirai-os das mãos dos ímpios. Parece que o Asaf está escrevendo para os presidentes da República, para os ministros das altas cortes, para aqueles que detêm o poder, porque você observa que, muito embora nós espiritualizemos demais a Bíblia, quando você lê as profecias de Isaías, de Ezequiel, de Malaquias, você vê que grande parte do apelo profético tem cunho social. É uma palavra que se dirige da parte de Deus em socorro ou em defesa dos mais fracos, dos órfãos, das viúvas, dos desarraigados de suas terras, dos estrangeiros, dos necessitados. É muito importante que nós, enquanto cristãos, não percamos
de vista este caráter social e não espiritualizemos demais o Evangelho, como se nós fôssemos anjos, porque nós não somos anjos, nós somos homens. Jesus orou no capítulo 17 de João assim: ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Continuamos sendo gente com necessidade de alimentação, de um governo justo, de uma administração eclesiástica também justa, transparente. Precisamos disto. E é nosso direito isto. Esses juízes da antiguidade, você vê que é diferente de hoje. Os juízes da antiguidade, eles tinham um trabalho um tanto de um juízo arbitral. Os juízes eram pessoas idôneas, respeitáveis, muitas vezes estavam sentadas junto à porta de entrada das cidades, e ali as portas eram levadas a eles as questões importantes, as discussões, as demandas, e eles então sentenciavam ou homologavam um acordo. Há uma grita de Deus neste Salmo 82 contra os juízes injustos, contra os que estão investidos de autoridade, mas todavia não usam desse poder em benefício do ser humano. É como uma igreja, por exemplo, que cresce muito, um ministério que cresce muito, e quando cresce muito, ela se fecha em torno de si própria. Ela não tem mais a visão do Cristo, do compartilhar, do ajudar, do fazer o bem, e espiritualizamos às vezes demais o Evangelho, a tal ponto de ele perder a sua essência. O último ponto para terminarmos a nossa aula: o julgamento final. Bem, a palavra diz com todas as letras: todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, ora Asaf, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Queridos, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Se você gostar, quiser usar esse material na sua igreja, converse com o seu pastor, pode usar na sua mídia da igreja, a aula, nas suas reuniões de treinamento. Eu autorizo que você faça isso. Reconheço que nem sempre temos a palavra do próprio comentarista da lição, e isso é graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Lembre-se do Ministério Amigos da Oração. Olha, este é um dos nossos trabalhos anuais, é um devocional que escrevo, devocional Meu Dia com Deus. Conheça todas as informações sobre ele, você encontra nas redes sociais, você pode acessar, ver como adquirir, ouvir os nossos programas diários de rádio, pedir que nós enviemos por WhatsApp. Nós temos programa diário, nós temos culto domingo, muita coisa temos para enviar. Acesse as redes sociais, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Até a nossa próxima aula.